dados. Nós demos a resposta que a sociedade queria e que a mídia, obviamente, cobrava. Não deu absolutamente resposta nenhuma. Porque eu penso o seguinte, se eu sou o chefe de polícia, eu chamo os responsáveis da delegacia que, porventura, estavam esses policiais investigando os casos anteriores e perguntaria o seguinte, você tem as fitas das outras invasões? Por que vocês não identificaram os criminosos? Eu duvido que tenham as fitas. Meu raciocínio está errado ou foram enxugar gelo, PC? Está corretíssimo, porque o caso da dentista Cíntia, Marcelo, foi mais um. E eu vou dar aqui um dado que é meio secreto na polícia. Tem uma série de assaltos em que só mulheres dentistas são vítimas de roubo, Marcelo, assalto à mão armada e... Ninguém quer falar disso, mas eu vou falar agora. Estupro. Tem várias dentistas vítimas de bandidos que têm uma obsessão por aquela mulher de branco no consultório. Estupros. Por isso, secretamente, a polícia está fazendo um levantamento para apurar exatamente o que eu acabo de dizer. E eu quero dizer o seguinte, o que o Percival falou, eu já conversei com uma dentista há alguns anos. Eu fazia uma reportagem na época para o Fantástico. E resumo, o que aconteceu? As dentistas estavam sendo estupradas. O crime continua. Aí me dizer que deu uma resposta que a sociedade queria e que a imprensa cobrava? Não, pelo menos para mim não. Porque se tivesse investigado antes, não teria acontecido isso aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro aspecto, que eu também não consegui ver em lugar nenhum, é o assassino, porque todos são assassinos, usava um carro Audi, que é um carro caríssimo. Portanto, ele é de classe média. Ele era criminoso ou é criminoso porque quer. Porque nada faltava a ele, a um ponto da mãe, ter um carro Audi e ele, que é uma besta, né, porque querer escolher o caminho do crime, né, usar o carro da mãe para o crime. Essa é uma questão. A segunda questão, e do meu ponto uma questão decisiva, não adianta o governo de São Paulo, agora, na hora que está todo mundo emocionado pela sequência de crimes de menor, dizer nós precisamos mudar a lei. E aí tem um monte de ideia. Todo mundo tem um monte de ideia. Pois eu quero dizer o seguinte. O que precisa ser feito é botar na cadeia, não só pela idade, mas fundamentalmente pela característica do crime que pratica. Se a gente estabelecer que tem que ir para a cadeia aos 15 anos de idade e com isso diminuir a idade penal, transformá-la para 15 anos, tem que ter uma balança. Qual é? A grandeza do crime, o tamanho. Um sujeito de 17 anos que toca fogo, primeiro que eu não acredito nessa história. Já vou dizer de cara. Acho que ele assumiu porque é o menor. Correto? É o menor, não dá nada para ele. E ao não dar nada para ele, ele assume no lugar dos outros e tá tudo certo. Ele daqui a 3 anos volta para as ruas. Volta para as ruas para fazer o quê? A mesmíssima coisa. Então vou dizer uma coisa. Eu acho que nós temos que ter. Primeiro, acabar com essa história de menor. Segundo, termos pena de morte com rigor e a punição. Eu vou contar uma história, que Deus me perdoe. Mas se um cara toca fogo, né, em alguém da minha família vivo, eu teria coragem de tocar fogo nele também. Eu duvido que qualquer um não pense assim. Mas não. Só declarações. Eu vi declarações de ministros, de governadores, apenas porque no ano que vem é eleição. Está todo mundo agora defendendo idade menor, defendendo rigor, para ficar bonito na eleição. E normalmente
as declarações são dadas pelos interiores do país, porque está todo mundo indo buscar voto no interior para o ano que vem. E ninguém faz nada de concreto. Vários assaltos já tinham sido relatados. A polícia já tinha conhecimento de assaltos com essa mesma característica. Não correu atrás, e correu atrás quando alguém pega fogo vivo e a imprensa corre. Porque se a imprensa também não toma conhecimento, fica tudo no 0 a 0. É jogo de empate. Então, nós estamos correndo atrás do prejuízo. E eu vou te dizer, é um momento para mim e para você, eu e você. Temos que pensar muito no voto que a gente vai dar aí. Porque tem muita gente se aproveitando agora para dizer que tem que ter pena de morte, tem que ter isso, tem que mudar aquilo. Mas é só na onda da eleição. Só. Aqui em São Paulo é uma vergonha. O crime vem aumentando sucessivamente. Eu quero dizer uma coisa, você que está vendo aí pela lente, Hamilton, eu duvido que não tenha o tal menor de idade ali. É ou não é? Não tem menor pela aparência? Tem razão, tem menor. Então, Vê a confirmação para nós, tem um menor, Marcelo. Tem um menor de idade, aí é ele quem vai estar segurando a arma. Moral da história, tocou fogo na dentista? Toca fogo no cara que tocou fogo na dentista e nos comparsas dele também. Tem que ser, é o seguinte, tem que ser pagar na mesma moeda. E não tem. Pode deixar aqui a imagem do Hamilton. E não tem esse negócio de comissão de direitos humanos. Ok, eu pergunto para você, naquele caso em que o estudante foi morto na porta de casa por o tal menor de idade que no dia seguinte completaria 18 anos, você viu alguma comissão de direitos humanos na casa da vítima? Não. Agora, nesse caso, eu ainda tenho o Douglas na linha? Se eu tiver o Douglas, tem o Douglas. Eu duvido que tenha ido alguma comissão de direitos humanos na casa da dentista para apoiar. Quer ver? O Douglas vai dizer não, mas eu vou falar só pro Douglas. Douglas, teve alguma comissão de direitos humanos que foi visitar os pais da menina? Marcelo, não foram visitar e nem se ouviu falar sobre direitos humanos. Fundamentalmente, foi o que eu perguntei pro Douglas. Foi alguma comissão de direitos humanos? Não. Agora eu digo o seguinte, se eu disser aqui, né, com todas as letras, que quem toca fogo em alguém dessa maneira por nada deveria morrer da mesma forma, desaba o mundo. Eu sou fascista, eu sou tudo de mal. Mas a pergunta é, quanto tempo mais nós vamos ser o alvo? Quanto tempo mais você pagamos para sustentar N comissões de direitos humanos, algumas muito sérias, mas a maioria apenas para encher o bolso? Fora um monte de coisa que se eu falo aqui desaba o mundo, porque o mundo hoje tem que ser politicamente correto. Então não pode falar de um monte de coisa. É o mundo mais chato que eu já vivi. Mas acontece uma coisa. Nós não podemos mais viver assim. Não dá mais pra gente não poder sair de casa. Não dá mais pra gente ouvir governadores dando declarações como se eles estivessem sendo muito afetados. Isso só acontece por uma única razão, porque não tem comando. Bota eu lá pra ver se não vai ter comando. Só que eu vou dizer o seguinte, reajam à altura do crime. Criminoso tá armado? Atirou? Atira também, eu garanto. Mas não. Todo mundo tem que ser bonito para sair na foto da reeleição. E a vida em jogo é a minha e a sua. Por quê? Porque os dirigentes desse país vivem em carros blindados, têm as suas seguranças e nós, eu e você, estamos expostos. Nós somos o alvo e não acontece nada. E com isso, a brutalidade vai aumentando, que eu acho também. Ok. Impõe-se a pena de morte. Mas para se impor a pena de morte no Brasil, tem que ter uma questão do meu ponto de vista central. Qual é? Ter pena de morte também para o Congresso Nacional. Ter julgamento e cadeia. Não podemos nós pegarmos só o menor de idade que mata e que aí acabou esse negócio de menor de idade e tem pena de morte, bota na cadeia. Ok, vai julgado, é pena de morte. Ok, mas vem cá,
E esse monte de político que todo mês mete a mão no nosso bolso. E esse Congresso Nacional que custa a mim e a você, por ano, 9 bilhões de reais. A pergunta é, são menos de 600 homens lá. Se fechar aquela jossa lá, correto? E pegar esse dinheiro e colocar quantas escolas, quantos hospitais, quantas pessoas poderiam ter uma aposentadoria melhor, pessoas de idade que têm que escolher entre um prato de comida ou um remédio. Aí você me diz, Marcelo, vai fechar o Congresso? Não. Vamos ter um novo Congresso, onde não pode ter nenhum político que já tenha passado pelo cargo. Eu duvido. O filho de político. Aí nós teríamos talvez um outro país. E com uma regra clara. A punição é para todo mundo. Porque não adianta o político lá de Brasília, correto? Só ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Negativo. O crime deles é de palavra. Eles não podem ser punidos por um discurso. Agora, não ser punido porque meteu a mão no dinheiro público. Agora, não ser punido porque meteu a mão no dinheiro público. Não ser punido porque fez falcatrua em licitação. Não ser punido porque deu tiro um no outro. Negativo, isso é crime comum. E aí nós teríamos um país. Mas, nós temos fundamentalmente que ir à luta, sair da sombra, como disse muito bem o Percival. Olha esses aqui, bota a cara ali. Repara, é tudo classe média. O mais velho tem 21 anos. Você diz assim, começaram no crime agora, ova nenhuma. Foram presos droga, munição, armamento. E armamento daqueles, correto? Entre os 3 e mais 2. Os 2 não estão aqui. Estão aqui no fundinho, ó. Bota lá o de vermelhinho. Olha lá. E tem outro no canto. Sabe por que que é? Porque são menores de idade. Não pode mostrar o rosto. Se a gente tivesse mostrado o rosto daquele que tocou fogo na dentista, quantas mais pessoas poderiam identificá-lo por outros crimes? Esses aqui estão envolvidos de roubo a banco a postos de gasolina, sempre com violência. A pergunta que eu te faço é, quanto tempo vai ficar na cadeia? Os de menor? Que cadeia? Deixa eu só dizer uma coisa. Eu não consigo entender por que nós, eu falo aqui todo dia, e os repórteres não conseguem entender que eu e você, nós dois, já não suportamos mais essa hipocrisia de dizer os menores foram apreendidos. Eles são criminosos e foram presos. É assim que se fala, correto? Dá o nome certo. O que a lei diz lá é problema da lei. Porque a lei no Brasil não funciona. Não bota o criminoso na cadeia. Quer ver? Eu vou a Porto Alegre com Rafael Rocha. Rafael, boa noite. Me diga o seguinte, quais os crimes desses menores e desses que acabaram de completar a maioridade tinham no passado? Que eles cometeram uma série de crimes aqui na região de Porto Alegre. Eu conversava com a delegada, ela disse o seguinte, olha, eu já estava investigando eles por roubo à residência, inclusive nesta residência eles levaram a arma do dono da casa, eles também teriam envolvimento com a distribuição e transporte de drogas em cidades da região metropolitana, cidades da Grande Porto Alegre, e a própria Polícia Militar confirmou o envolvimento deles em ataques a postos de combustíveis, um crime que cresce tremendamente aqui no Rio Grande do Sul. Para você ter uma ideia, em Porto Alegre, em média, um posto de combustível é assaltado todos os dias, e não é aquele chinelão, aquele assaltante que vai lá na loja de conveniência, rouba para sustentar o vício das drogas, não. Eles miram também o malote de dinheiro dos bancos, tanto é verdade o armamento que foi apreendido com eles. Tinha munição para fuzil, tinha 2 espingardas 12, um revólver 38, eles estavam muito bem armados. Além disso, assaltos a bancos. Quer dizer, Rezende, a pergunta que fica é aquela, os maiores, né, 19 e 21 anos,
já atacando bancos. Há quanto tempo já estavam no mundo do crime, não é mesmo, Rezende? Perfeito, Rafael. Muito obrigado, um abraço para todo mundo em Porto Alegre. Amanhã a gente se encontra. Obrigado, meu irmão. E obrigado por ter me desejado um bom retorno.